O poder da oração que muda destinos. Orando assim você conseguirá a sua vitória. Querido irmão ou irmã em Cristo, existe um poder extraordinário à nossa disposição, capaz de mudar completamente o rumo da nossa vida e até mesmo transformar o nosso destino e o nosso futuro. Esse poder é a oração. Quando entendemos a profundidade e o propósito da oração, algo poderoso acontece. O céu se move, as portas se abrem e os milagres começam a acontecer. Você já orou de verdade? Já experimentou o poder transformador de uma oração eficaz? Se você está em busca de respostas, da solução de problemas aparentemente impossíveis ou simplesmente de um caminho para a vitória, eu te convido a prestar atenção, pois hoje vamos explorar os segredos da oração que muda destinos. E mais que isso, vamos ver exemplos vivos, testemunhos de pessoas que, ao orar, tiveram suas vidas transformadas. Aqui estão 10 segredos que podem mudar completamente o curso da sua vida e trazer a sua vitória. Vamos juntos. Primeiro, entenda o propósito da oração. A oração é mais do que simplesmente falar com Deus. Ela é uma ferramenta divina para nos alinhar à vontade dele e preparar o terreno para o cumprimento das suas promessas. Quando oramos, nosso espírito é renovado, nossa mente é transformada, e o poder de Deus começa a agir. Há momentos na vida em que a dor parece insuportável, quando as circunstâncias ao nosso redor parecem querer nos destruir. E se por acaso você estiver enfrentando uma dessas situações agora, eu quero te lembrar de uma mulher chamada Ana, cuja história vai tocar o seu coração e, mais do que isso, mostrar o poder transformador da oração. Ana era uma mulher que sofria profundamente. Ela carregava um fardo pesado, o de não conseguir ter filhos. Em sua cultura, isso era visto como uma maldição, como uma vergonha. E para piorar, Ana era humilhada constantemente por Penina, a outra esposa de seu marido, Eucana. Penina fazia questão de atormentar Ana, de jogar na sua cara, dia após dia, aquilo que lhe faltava. Talvez você se identifique com Ana neste momento. Talvez haja alguém ao seu redor que te humilha, que te faz sentir inferior, que aponta suas fraquezas e limitações. Talvez você tenha escutado palavras que te feriram profundamente e que parecem ecoar na sua mente o tempo todo, te lembrando das suas derrotas e dos seus fracassos. Mas eu estou aqui para te dizer que, assim como a história de Ana mudou, a sua história também pode mudar. A palavra de Deus nos conta que, em meio a essa dor, Ana tomou uma decisão importante. Ela foi ao templo, e lá, com o coração quebrantado, ela derramou sua alma diante de Deus. A dor era tanta que Ana orava em silêncio, mas seus lábios se moviam. Seu clamor era tão intenso que o sacerdote Eli, ao observá-la, achou que ela estivesse bêbada. Imagine só, ser humilhada até mesmo no lugar onde foi buscar consolo. Já não bastava o desprezo de Penina, Ana agora estava sendo julgada por aquele que deveria compreendê-la. Se você já enfrentou esse tipo de situação, não perca a esperança. Deus tem vitória para você. Ouça bem. Essa humilhação não foi o fim da história de Ana, e não será o fim da sua também. O que fez a diferença na vida de Ana foi a oração. Ela não desistiu. Ela orou, chorou diante de Deus, entregou sua dor e sua vergonha aos pés do Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu o seu clamor. A oração de Ana mudou o curso da sua história. Deus não apenas abriu seu ventre e lhe deu um filho, Samuel, como fez desse menino um dos maiores profetas que Israel já conheceu. Se você está sofrendo humilhações, desprezo, abandono, eu quero te lembrar que tudo isso pode mudar a partir do momento em que você decidir colocar sua dor diante de Deus. Não deixe que as palavras de derrota que lançaram sobre você definam o seu destino. Assim como Deus ouviu a oração de Ana, Ele está pronto para ouvir a sua. A sua oração tem o poder de transformar o impossível em realidade. Se a dor tem te sufocado, se as humilhações têm ferido sua alma, faça como Ana. Ore com fé, derrame seu coração diante de Deus e veja como Ele pode mudar a sua história. O seu destino está nas mãos do Senhor, e o poder da oração pode trazer a vitória que você tanto busca. Segundo, ore com fé. A história de Ezequias.
Tiago capítulo 1 versículo 6 nos lembra: peça, porém, com fé sem duvidar. O segredo da oração eficaz está em crer que Deus é capaz de realizar o impossível. Agora, quero compartilhar com você mais um exemplo poderoso do impacto da oração. E para isso, convido você a meditar na história do rei Ezequias. Talvez você já tenha ouvido falar desse homem, mas hoje quero que entenda como a oração, acompanhada de fé, literalmente salvou sua vida e mudou seu destino. Talvez você esteja enfrentando uma situação onde tudo parece perdido, onde as circunstâncias te dizem que não há mais saída. Eu quero te lembrar que quando você ora com fé, Deus pode virar qualquer cenário a seu favor. Ezequias era um rei que confiava no Senhor, mas um dia, ele recebeu uma notícia devastadora. O profeta Isaías foi até ele e entregou uma palavra dura. Arruma a tua casa, porque tu vais morrer e não viverás. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Imagine só ouvir algo assim. Ezequias estava doente, debilitado, e agora, além da doença, recebeu a sentença de morte diretamente de um profeta de Deus. Talvez você também tenha recebido uma má notícia. Talvez médicos tenham dito que não há cura, ou talvez tenha ouvido palavras de fracasso, derrota e impossibilidade. Mas veja o que Ezequias fez diante dessa notícia. Ele não aceitou passivamente o destino que lhe foi imposto. Ao invés disso, ele voltou seu rosto para a parede, chorou amargamente e orou com fé. Ezequias clamou ao Senhor, lembrando de como tinha sido fiel e temente a Deus. Em uma oração cheia de fé e confiança, ele derramou seu coração diante do Senhor. E Deus ouviu sua oração. A palavra de Deus diz que antes mesmo de Isaías sair do palácio, o Senhor deu uma nova palavra a ele. Volta e diz a Ezequias que ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Isaías, capítulo 38, versículo 5. Você percebe o poder da oração quando feita com fé? O cenário de morte e desespero foi totalmente revertido. Ezequias, que estava à beira da morte, teve sua vida prolongada em 15 anos. Isso é o que a oração pode fazer quando você a une à fé. A Bíblia nos ensina que, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Isso significa que a chave para acessar as bênçãos e promessas do Senhor é a fé inabalável. Mesmo que as circunstâncias ao seu redor gritem o contrário, quando você ora com fé, você toca o coração de Deus. Talvez agora, assim como Ezequias, você esteja enfrentando um diagnóstico impossível, uma situação que parece sem solução. Mas eu quero te encorajar. Ore com fé. Levante sua voz, assim como Ezequias fez, e clame ao Senhor, lembrando-se de sua fidelidade e das promessas que ele já fez na sua palavra. Lembre-se do que Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, versículo 20. A fé é o combustível que movimenta os céus em seu favor. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, Deus pode mudar qualquer cenário. Se você está passando por momentos de angústia, por situações que parecem sem saída, faça como Ezequias. Ore com fé. Não aceite o diagnóstico de derrota que o mundo quer te impor. A sua oração tem o poder de tocar o coração de Deus e mudar o seu destino. Creia, porque Deus ainda ouve orações. E quando Ele ouve, tudo pode mudar. Terceiro, seja específico nas suas petições. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nos diz para apresentar nossos pedidos a Deus com gratidão. A oração específica é uma demonstração de confiança no poder de Deus. Muitas vezes, somos vagos ou tímidos em nossas orações. Mas Deus nos convida a ser claros. Quando você busca com precisão, Ele responde com precisão. Quarto, pratique a gratidão. Antes de começar a pedir, encha sua oração de louvor e gratidão. Em toda a Bíblia, vemos que o coração grato atrai o favor de Deus. Quando oramos agradecendo, não apenas por aquilo que recebemos, mas pelo que ainda virá, mostramos nossa fé nele. Quinto, ore em comunhão.
A oração em comunidade é incrivelmente poderosa. Atos, capítulo 12, nos traz um exemplo impressionante. Pedro foi preso por Herodes e estava à beira da execução. Mas algo aconteceu. A igreja orava incessantemente por ele. Em resposta à oração fervorosa da igreja, Deus enviou um anjo para libertá-lo da prisão de maneira sobrenatural. As correntes caíram, as portas se abriram e Pedro foi salvo. Essa é a força da oração em unidade. Quando o povo de Deus se une em clamor, milagres acontecem. Sexto, dedique tempo de qualidade à oração. Assim como qualquer relacionamento, o relacionamento com Deus exige tempo. Não podemos tratar a oração como um momento apressado. Dedique tempo para se conectar profundamente com o Senhor. Ele não apenas quer ouvir seus pedidos. Ele deseja se revelar a você. Sétimo, use a palavra de Deus como base. A Bíblia é cheia de promessas que nos foram dadas para que possamos viver em vitória. Quando você ora a palavra, você está lembrando a Deus de suas próprias promessas. É como se você estivesse assinando um cheque com a autoridade do céu. A palavra é a garantia de que suas orações estão enraizadas na verdade. Oitavo, perdoe e liberte-se. A oração eficaz requer um coração limpo. A falta de perdão pode bloquear suas orações. Mateus capítulo 6, versículo 14, nos ensina que, para sermos perdoados, devemos perdoar. Liberte-se de qualquer ressentimento e veja suas orações fluírem como rios de água viva. Nono, esteja aberto ao silêncio de Deus. Às vezes, a resposta de Deus é esperar. Às vezes, é silêncio. E nesses momentos, precisamos confiar que Ele está agindo em nosso favor. Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A espera pode ser parte do processo que nos conduz à vitória final. Décimo, louve a Deus pelas respostas. Quando Deus responder suas orações, agradeça, louve ao Senhor. Testemunhe para outros o que Ele fez. George Miller, um homem de grande fé, orou por provisão durante anos enquanto cuidava de milhares de órfãos. Ele nunca pediu diretamente a ninguém, mas confiava totalmente na oração. E em momentos de necessidade extrema, Deus supria milagrosamente. Em uma ocasião, sem comida para as crianças, Miller orou e, em questão de minutos, um padeiro apareceu com pães e um leiteiro com leite, fornecendo tudo o que precisavam. Essa é a prova do poder de Deus em responder à oração. Queridos, esses exemplos não são apenas histórias antigas ou situações para outros. Eles são para mim e para você. A oração tem o poder de mudar destinos. Quando oramos com fé, gratidão e com o coração alinhado à vontade de Deus, milagres acontecem. O céu se move. Ore assim e veja o que acontece. Deus tem uma vitória preparada para você. Que a sua vida, como a de Ana, Ezequias, Pedro e George Miller, seja uma testemunha viva do poder da oração que transforma, que quebra barreiras e que muda destinos. Que Deus te abençoe e faça da sua oração um instrumento de milagres.